Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo novo endereço, novos vizinhos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 65. Vou ler versículos 17, 18 e 19. Dizem assim: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Hoje é 23 de abril de 2024. Poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. E apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo novo endereço, novos vizinhos. E eu quero já adiantar o seguinte: o novo endereço aqui, ontem quem me acompanha viu que eu falei sobre a eternidade, sobre o céu. Inclusive eu dei o tema, no bom sentido da palavra, chamando esse lugar de casarão. E hoje eu quero dizer que gostaria de falar um pouquinho sobre esse endereço, onde fica esse, entre aspas aqui, segundo minhas palavras, o casarão. E a gente sabe que para onde a gente se desloca, né, para qualquer domicílio novo, a gente vai ter novos vizinhos. Vizinhos são aqueles que moram próximos de nós. E aqui no céu, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa eternidade, depois do arrebatamento da igreja, nós teremos, entre aspas, novos vizinhos. Serão pessoas que aqui na Terra viveram em regiões diferentes das nossas, né? Pessoas de línguas diferentes, etnias diferentes, mas que se entregaram para Jesus aqui e foram salvas. Então serão essas pessoas nossos vizinhos, entre aspas, além de nossos irmãos, além também de todo o corpo angelical, tá? Vamos dizer assim, nesse novo endereço serão os nossos novos vizinhos. É só uma forma de analogia para que você, a senhora, o senhor entenda o que eu quero dizer, tá? E neste novo endereço, onde todos seremos vizinhos, teremos um só Senhor. Oh, glória! Aleluia! Isaías fala aqui de uma situação, se a gente olhar de uma forma exegética o texto, é para Jerusalém. Jerusalém aqui. Mas como Isaías, ele era um profeta, inclusive é chamado de profeta messiânico, porque foi o que mais profetizou sobre Jesus. Então, em se tratando da figura de Isaías como profeta, ele aqui estava profetizando também sobre a eternidade, o novo céu, a nova terra. Inclusive, dando até um pouquinho de sequência sobre o que um ouvinte, né, o seu esposo, né, a irmã Nazaré Guzmão, seu esposo, nos pediram ontem para falar sobre a questão 144 mil. Também me pediram
para falar sobre esse texto aqui de Isaías 65, só que o versículo 25, que diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque tem pessoas que creem que não vai existir essa coisa de arrebatamento de igreja, tá? Tudo vai ser aqui mesmo, inclusive os animais, já que, baseado nesse texto, a gente vai conviver com lobo, vai conviver com serpente, vai conviver... Gente, eu não acredito nisso não. Todo respeito a quem acredita nisso. Sabe por quê? Porque, veja bem, se a gente for pensar nessa questão sem olhar para o que a Bíblia fala sobre a eternidade, a gente vai ignorar um aspecto muito importante. Por exemplo, aqui fala de animais, lobo, cordeiro, fala da serpente, fala do leão. Animais não têm espírito. Animal, ou os animais, eles têm alma e o corpo, que a alma é o sangue e o corpo. E quando a gente vê lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, Paulo fala que nem o sangue, a alma, nesse sentido do animal, nem o corpo herdarão o céu, o reino de Deus, né? Então, somente o ser humano que tem o intelecto, que tem a condição de compreender o seu estado miserável de pecado e reconhecer em Jesus a libertação dos mesmos, dos pecados, somente através dessa confissão, desse entendimento, ou seja, do intelecto humano, o homem é um animal também, só que racional, é que essa pessoa, esse animal chamado homem, será transformado, se crê em Jesus e vai morar na eternidade com Deus. Então aqui, quando Deus cria novo céu, nova terra, aqui no texto básico que eu li, né, diz que não vai ter mais choro nesse lugar, né, não vai ter mais voz de clamor. E se seguir o texto, né, como eu disse, o versículo 25 fala do lobo e do cordeiro, tem nada a ver, tá bom, gente? Não vai ter lobo, não vai ter cordeiro, não vai ter serpente, não vai ter leão, não vai ter boi, nada disso lá na eternidade com Deus, tá? Vai ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins e a igreja, a noiva do Senhor. Nada de bicho lá, tá bom? Bom, aí o que é que eu gostaria de, já para terminar também, falando sobre novo endereço, novos vizinhos, lembrando que a Bíblia não deixa ninguém confundido, tá? A Bíblia ela é altamente explicativa, tá? Então, assim, eu fico pensando quando a gente vai, tem já, por exemplo, o endereço mudado. Vamos nos mudar amanhã, o caminhão vai chegar de mudança e a gente vai para um novo endereço. Com certeza, todos nós ficamos um pouco, ou muito até, ansiosos para a gente chegar no novo endereço. E principalmente se o novo endereço for um lugar muito bom. Veja bem, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, nós encontramos a expressão corroborando com o que Isaías fala aqui desse novo céu e nova terra. Diz assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A nova morada, tabernáculo aqui é a residência, o novo endereço, tá? Aí veja como Isaías diz no texto que eu li, que não vai haver pranto, nunca mais vai ter choro. Diz aqui o versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Veja que Apocalipse corrobora com o que Isaías fala. E não haverá, segue o texto, mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E veja que no versículo 17 da leitura básica que eu li, Isaías capítulo 65, fala sobre isso. Diz assim, porque eis que cria o novo céu e novas terras, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Seria uma tristeza muito grande se a gente chegasse na eternidade com Deus e se recordasse de coisas aqui dessa terra. De familiares que não chegaram no céu, por exemplo, na eternidade, né? Nós íamos chorar, não é? Lá nós não teremos mais esse sentimento, viu? Esse sentimento carnal é só aqui mesmo, tá? Não sei como é que a gente vai ver ou rever ou vai identificar as pessoas que aqui a gente conhece lá no céu, se eles estiverem lá também, essas pessoas. Mas uma coisa eu sei, não vai haver choro, ninguém vai ficar procurando fulano ou beltrano que não chegou lá e vai sofrer por conta disso. Eu quero concluir deixando uma expressão do apóstolo Pedro falando sobre novo céu, nova terra, essa nova morada, já que eu estou falando aqui hoje sobre novo endereço, novos vizinhos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, mas nós, quando Pedro diz assim, nós, está falando os que creem em Jesus e os que creem nessa promessa de um dia viver a eternidade com Deus. Vou repetir. Ele diz, mas nós, segundo a sua promessa, Jesus prometeu, e ele é fiel, né? Segue o texto. Aguardamos novos céus. Lembra de Isaías falando que Deus cria novo céu e nova terra. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Glória a Deus. Então, quero concluir dizendo para você, para a senhora, para o senhor, que se anime, seja animada e animado diante dos problemas dessa vida. Eu sei que está difícil, está doloroso ou dolorido o teu caminhar. São muitas lutas, muitas lágrimas, muitas dores, muitas noites sem dormir, né? Mas lembre-se, daqui a pouquinho, esse bairro que você está, essa cidade, esse estado, esse país que você mora, essa casa, seja ela suntuosa ou humilde, será trocado, esse lugar, por um novo endereço. E lá terás novos vizinhos. Eu creio que chegarei nesse novo endereço. Se você crer, diga, Senhor, me ajude a chegar nesse novo endereço. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.